Ok. Boa noite. Boa noite, boa noite. Um prazer estar aqui. Deixa eu começar com uma pergunta, né? Quem tem um sonho? Grande. Tem que ser sonho grande, senão não tem graça, né? Todo mundo tem. E sonho é importante. Eu não começo falando de sonho, né? Eu espero que isso fique bem claro depois de 10 minutos aqui. É aquele negócio que faz com que a gente pense no futuro, pense naquilo que a gente quer fazer lá na frente, pense como que a gente vai estar daqui a 10 anos, 20 anos e assim por diante. E muitas vezes a vida da gente acaba colocando restrições, a gente vai apagando esse nosso sonho, vai colocando dentro da gaveta, vai criando poeira lá. Então hoje é dia de tirar a poeira do sonho. Hoje é dia de a gente pensar que é possível. Eu estou aqui para falar que é possível. E eu tenho 10 minutos aproximadamente para fazer isso. Então, segure os cintos aí, que, né, aperte os cintos que a coisa vai ser rápida. Eu vou contar essa história, então. Né? Pediram para contar a história desde lá de trás, então eu vou tentar falar 50 anos em 10 minutos. Né? Começando em Bauru. Quem conhece Bauru? Bauru, não sanduíche, a cidade. Né? Eu sou lá de Bauru, interior de São Paulo, por isso que eu falo porta, portão, porteira, né? Essas coisas assim. E eu tenho muito orgulho disso. E quando eu começo a contar essa história, uma das primeiras coisas que o pessoal fala assim, bom, ser astronauta, principalmente no exterior, fala assim, você é astronauta do Brasil, você deve ser rico, deve ter vindo de uma família riquíssima, deve ter estudado em colégios caríssimos e coisas assim. Não, na verdade meu pai, seu Virgílio, ele era servente de serviços gerais, lá do Instituto Brasileiro do Café, que tinha em Bauru, na época. Aquele cara que limpa o chão, faz café, corta grama, em muitos lugares o pessoal chama de faxineiro também. A minha mãe, dona Zuleika, era de escriturária da Rede Ferroviária Federal. Somando o salário dos dois, a vida era apertada para chuva, a gente morava numa casa de madeira, quem conhece Bauru, onde tem a Praça da Bíblia, hoje em dia, ali era meu campinho de futebol. Eu era um daqueles garotos que corriam descalços por lá, né, sonhando em quê? Voar. Eu queria voar. Eu ia para o clube da cidade e ficava vendo os aviões lá, aquilo era meu sonho, mas não tinha dinheiro, né, para pagar a hora de voo, que é caro até hoje. E aí os pilotos de lá falaram assim, bom, já que você não tem dinheiro para voar aqui, por que você não vai para a Força Aérea? Na Força Aérea você pode voar, pode ter uma carreira e tudo mais, ótimo. Mas eu tinha que passar no concurso da Academia da Força Aérea, que não é fácil, você tem que estudar para chuchu, para passar ali. E além disso, né, não deve ser diferente da vida de muita gente, eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. Então, quando eu tinha 14 anos, eu consegui meu primeiro emprego com carteira assinada, que era lá na Rede Ferroviária Federal também, como eletricista aprendiz. Na época, como é que era a minha vida? Era assim, eu ia para o Senai de manhã, né, fazia curso de eletricista lá no Senai, à tarde trabalhava na Rede Ferroviária como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo. Com o meio salário mínimo, eu pagava o curso noturno no Liceu Noroeste, de eletrônica, né? Estava começando na época, colégio técnico profissionalizante, e foi assim que eu fiz o ensino médio. Aí as pessoas perguntam assim, vem cá, como é que você passou na prova da academia, você não tinha nem tempo e nem dinheiro para fazer o tal do cursinho, não é? Não, não tinha. Mas eu tinha vontade. Né? E isso é a parte mais importante que você pode ter dentro de você. Então, para os pequenos aí, acredite naquilo que você quer fazer e faça aquilo que você tem paixão em fazer. Né? Um dia eu estava lá trabalhando na Rede Ferroviária, estudando os meus livros para fazer a prova da academia. Achei que aqueles caras que já trabalhavam lá um tempão. Um deles chegou para mim e falou assim, rapaz, está estudando o que aí? Está sempre com esses livros assim? O que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero ser piloto. Você ser piloto? Cai na real, rapaz, você é culpa filho de rico. Você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. Olha que interessante, né? Você tem um sonho, você fala para as pessoas o seu sonho, o que eles falam para você? É impossível, é difícil e coisas assim, não é isso? Se você ouvir isso e deixar essa coisa criar raiz dentro de você, é esse que vai ser o seu futuro. Mas eu cheguei em casa aquele dia, eu estava chateado demais. Estava jantando uma canja de galinha lá, minha mãe, dona Zuleika, chegou do trabalho, né? Ela era italiana, brava, para chu, aqueles olhos azuis, assim, falou assim, o que foi? Fala logo, o que foi? Eu falei, não, eu estava lá na oficina, eu falei para o pessoal que eu quero ser piloto, falaram que é impossível, eu acho que eles estão certos. Pensa bem, eu não estou fazendo cursinho, como é que eu vou competir com o pessoal lá? Ela parou, olhou bem para mim e falou, presta atenção, eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles, você tem a sua vida, e eu te digo mais. Aí fixou bem aqueles olhos azuis bonitos e falou assim, olha, você pode ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. 4 coisas. Estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Ela falou aquilo com tanta vontade, que até hoje, quando eu falo isso, eu lembro da voz dela me falando isso, dos olhos dela me falando isso. Então, para os pais e mães aqui, preste atenção que você fala para o seu filho, que aquilo vai ser a vida dele, é como se fosse uma profecia lá para frente. Bom, estudei, né, fiz o que ela tinha me falado, passei na Academia da Força Aérea, fui ser piloto primeiro, lá em Pirassununga, 4 anos para me formar.
Aí fui para Natal, no Rio Grande do Norte, para fazer curso de aviação de caça. Aí eu era ala da aviação de caça, aquele cara que voa do lado ali, né? Aí eu já era piloto de caça. Transferido para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já como piloto operacional. Lá eu fiz outros cursos. Está reparando como eu estou falando curso um monte de vezes? Então, para aqueles jovens aí que têm um sonho grande na frente, lembre o seguinte, a educação, ela abre o seu caminho para o seu sonho. Ninguém consegue chegar lá sem saber de alguma coisa. Você precisa ter qualificação. Eu estava lá em Santa Maria, como piloto operacional já, e casei, meu filho Fábio nasceu lá, a vida ficou estabilizada, ótimo. Cuidado, quando a vida fica estabilizada, sinal que você tem que fazer mais. Porque se você ficar parado naquela zona de conforto, esquece, dali o mundo vai para frente e você fica para trás. Você precisa o tempo todo estar criando coisas novas. Lembra aqui? Criatividade. O mundo está evoluindo, muitas coisas estão evoluindo. Se você ficar parado, você fica para trás. É bom você pensar nisso e criar coisas novas, inventar o seu caminho. E pensando nisso, eu falei lá no comando, falei assim, eu quero fazer um curso. Mas que curso? Quero fazer um curso de engenharia. Rapaz, engenharia, você é piloto, eu te mandar para Nápoles, para Valmirage, aqui perto, né? Te mandar para Nápoles, para Valmirage lá. Não, eu quero fazer engenharia. Engenharia onde? Lá no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos. Você, no ITA, você não vai conseguir, rapaz, isso é coisa muito difícil. Sempre você vai ouvir esse tipo de coisa. Fiz lá o vestibular, faz o vestibular, se você passar, você entra, né? Fiz lá o vestibular do ITA, um vestibular chato de fazer, lógico, não sei se alguém já fez aí, tem que estudar para chu. Passei no vestibular do ITA, aí eu fiz lá 5 anos de ITA, eu tinha a parte de engenharia e a parte de pilotagem. Como é que a gente coloca essas coisas juntas? Fui ser piloto de testes. Aí eu era piloto de testes da Força Aérea durante algum tempo, voei no Brasil, voei fora do Brasil. Aí fiz o primeiro mestrado lá no ITA, depois de lá nos Estados Unidos em engenharia de sistemas, e eu estava lá quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. Se você está bem preparado, as coisas acontecem na sua frente, elas convergem para aquilo lá. E eu queria, logicamente, ser astronauta, tinha aquele sonho de ser astronauta, né, de voar mais alto, chegar, ver a Terra lá do espaço, tudo. Mas tinha lá, eu vi o site da NASA uma série de vezes, mas tinha lá um requisito que não tinha jeito, ser americano. Não tinha como. Mas agora eu podia, de repente o que aconteceu? O Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, entrou através da NASA, aí a Agência Espacial Brasileira fez um concurso público aqui no Brasil, publicou nos jornais das maiores cidades, inclusive Bauru, logicamente. E o meu irmão viu aquilo, mandou um e-mail, eu participei do concurso e fui selecionado. Né? A NASA veio ao Brasil, eu vim para cá, participei do concurso todo, fui selecionado. Aí 2 anos de curso para me formar como astronauta profissional, especialista em missão. Nome bonito para dizer mecânico de espaçonave. Né? O que eu faço lá no espaço é fazer manutenção dos sistemas, essa é a minha função. Montagem de sistemas, desmontar sistemas. E quando eu estou no chão, eu trabalho com sistemas, em integração de sistemas, painéis, interfaces humanas e coisas assim. Bom, esperava voar em 2001, não aconteceu, 2002 não aconteceu, 2003 teve o acidente da Colômbia, tudo ficou parado, não tinha voo nenhum. Né? 2005 falaram, ó, você vai voar ano que vem. Como? Não tem espaçonave? Não, você vai voar com os russos. Com os russos? Pensa bem, eu sou mecânico de espaçonave, sabia tudo do nosso lado, não o lado deles. Eu tinha que aprender tudo. E lá no meio do caminho falou assim, você sabe que lá você vai ter 5 meses para aprender tudo que tem nos sistemas russos. 5 meses é um tempo recorde. Mas nos 3 primeiros você vai ter que aprender russo também. Ok, очень трудный, говорит на русском языке. Difícil falar em russo, mas tem que estudar, estudando você consegue. Fui lá para a Rússia, fiz lá o treinamento, nos últimos dias a gente vai para o Cazaquistão para fazer o lançamento. 29 de março de 2006, já faz bastante tempo, parece que foi ontem para mim, sabe? 29 de março de 2006, estava sentado no topo daquele foguete, são 49 metros de comprimento, mas mesmo um edifício de 16 andares, são 200 toneladas de combustível, você está sentado no topo de uma bomba bem grande, esperando para decolar. As pessoas perguntam assim, escuta, qual foi o momento mais marcante do seu voo? Olha, o momento mais marcante, para falar a verdade, não foi no voo em si, mas foi no dia anterior. Deixa eu explicar o porquê. A minha família ficou em Houston durante os 5 meses que eu fiquei treinando na Rússia, e o último dia eles foram para lá, para o Cazaquistão. E os russos, naquele jeitão que eles têm de dizer assim, eu falo assim, Marcos, sua família está aqui no quarto 232, você tem 30 minutos, meia hora, para dizer adeus para sua família. Pois é difícil porque a gente nunca pensa nisso, né? A gente sempre acha que as pessoas que a gente mais ama, eles vão estar com a gente para sempre, a gente vai estar com eles para sempre, e a vida não vai mudar disso. Mas o fato é que não, vai ter um dia que a gente vai se separar, ninguém gosta de pensar nisso. E de repente para mim eu tinha meia hora para dizer para os meus filhos tudo aquilo que eu queria dizer para o resto da vida deles.
Podia ser a última vez que eu estava olhando para eles. Pensa bem, o que você falaria para os seus filhos se você tivesse meia hora para se despedir deles? Estranho, a gente não gosta de pensar nisso. E às vezes a gente demora tanto para dizer uma coisa mais simples do mundo, chegar para o seu filho e falar, olha, eu te amo. Simplesmente porque você é meu filho, ponto. Não, hoje não, talvez amanhã, talvez outro dia, vai ter um dia melhor. Olha, eu trabalho com tecnologias das mais altas que você puder imaginar, mas mesmo assim, a coisa mais importante que a gente tem não é a tecnologia, não é nada disso. O que é mais importante são as pessoas. As pessoas são a parte mais importante. Por isso, quando a gente fala de educação, educação é um negócio tão poderoso, porque você mexe com o futuro das pessoas. As pessoas são as coisas mais importantes. Então, se eu puder deixar uma coisa para lembrar, não perca a oportunidade, estar com as pessoas que você ama, beijar, abraçar, falar aquilo que você quiser. Né? E hoje é o melhor dia, não é amanhã, não é depois da manhã, hoje é o melhor dia. Né? Aproveita essa sensação de estar junto com as pessoas. Quando eles saíram assim pelo corredor do hospital, eu comecei a fazer a preparação para o lançamento. Aquele foi o momento mais crítico do voo, né? Mais marcante do voo. Dia seguinte, eu estava sentado lá, no topo daquele foguete, esperando para decolar. As pessoas perguntam, dá medo? Pô, lógico que dá, você não é doido. Você tem que ter medo. Medo faz parte do ser humano. Então, para os mais jovens aí, sabe que o que diferencia as pessoas que realizam as coisas daqueles que querem realizar e não fazem? Chama coragem. Você vai, você faz aquilo que você tem que fazer, na hora que você tem que fazer, da maneira como você tem que fazer. Medo todo mundo tem. Coragem é o que vai fazer essa diferença. E de repente eu estava sentado lá naquele foguete, esperando para decolar, eu passei a mão na bandeira do Brasil, tinha uma igual essa assim no braço. Eu pensei comigo, eu não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo. Sabe por quê? Essa bandeira da gente representa muito mais do que só um tecido com cor diferente, com um desenho diferente. Ela representa toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, toda a nossa história como brasileiros. É importante a gente lembrar disso de vez em quando, saber que essa é a nossa herança que está aqui. Né? E a educação é que vai fazer com que essa herança tenha sentido lá para frente. As pessoas têm que conhecer as coisas, as pessoas têm que estudar o que interessa para o seu futuro e o que a gente pode criar aqui nesse país. E tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente vê as notícias de vez em quando, fica meio desesperado, porque dá a impressão que está tudo ruim. Lógico que o que está no holofote, né, muitas vezes no jornal, são coisas que a gente não quer ver. Mas são 200 milhões de pessoas. Eu garanto que a maioria são pessoas honestas, pessoas que trabalham, pagam imposto e tudo mais. Então é bom a gente lembrar desse tipo de coisa. Cada vez que eu tinha medo, eu passava a mão na bandeira do Brasil e falava assim, eu não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo, porque essa bandeira representa todos nós. Foi por isso que eu apontei com 2 dedos, nós estamos juntos, indo para cima lá. Né? É bom a gente lembrar disso de vez em quando. 6 segundos da decolagem, os motores acendem. 9 minutos depois você está no espaço, só 9 minutos. E quando eu lembro que quando no último estágio aquele foguete vai ficando para trás, de repente tem o corte dos motores, pum, eu soltei as luvas, elas estavam flutuando aqui na minha frente. Aquele era o momento que eu estava realizando o meu sonho. Espero que cada um, com aquele sonho que você pensou no começo, você tenha aquele momento que você possa falar, eu estou realizando o meu sonho agora. E vai ter aquele momento, se você se esforçar, se você estudar para chegar lá. E de repente, né, naquele momento ali, eu soltei os cintos um pouquinho, fui olhar para aquele planeta azul, maravilhoso lá, assim. Né, as pessoas perguntam, qual foi a primeira coisa que você lembrou, pensou lá no espaço, olhando para a Terra? Sabe qual foi? Eu lembrei lá atrás, quando eu estava lá em Bauru, né, falando com meus amigos, eu quero ser piloto. Eu falo, você ser piloto? Cara, na real, rapaz, você é para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. E logo depois, né, minha mãe em casa, aqueles olhos azuis dela, a cor da terra, assim, olha para mim e fala, olha, você pode ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que espero de você. Infelizmente, ela não pôde ver aquilo com os olhos azuis dela, porque ela faleceu em 2002, o voo foi em 2006. Eu tenho certeza que de algum lugar ela pôde ver aquilo lá. E para mim, compartilhar com ela aquele momento foi importante. Porque na vida você sofre tanto para realizar alguma coisa, e quando a gente chega, a gente sempre lembra de tudo que aconteceu de errado, das pessoas que tentaram puxar o nosso tapete, elas aparecem de dúzias, né? E geralmente a gente esquece as pessoas que ajudaram a gente a chegar lá. Às vezes é uma mãe, um pai, muitas vezes vai ser um professor, uma professora. Importante lembrar da carreira mais importante que existe em qualquer país sério. É bom a gente pensar nisso de vez em quando também. E é bom você compartilhar com eles aquele momentinho de felicidade, porque aquele momento vai ser para sempre. Né? Hoje em dia, o que a gente faz? Eu permaneço, né, à disposição no Brasil como astronauta, eu moro em São Paulo, moro em Houston, fico lá e cá. Né? Existe a possibilidade de voar de novo? Existe, a gente vai ficando velho, mas John Glenn fez o segundo voo, tinha 77 anos, então ainda tem tempo, eu faço 55 esse final de semana agora, então tem tempo ainda. Outras coisas, eu tenho uma fundação, e acho que é principalmente por isso que o pessoal fala que eu sou meio obcecado por educação. Eu tenho uma fundação, a gente trabalha com ciência e tecnologia para educação.
Então, tudo que a gente pode colocar de ciência e tecnologia que torne a educação algo agradável para as crianças, que elas consigam participar e ver naquilo um sentido do que elas estão aprendendo alguma coisa, a gente faz isso. Tem shows aéreos, uma série de coisas. Mas eu falo demais, eu vi que o meu tempo já venceu. www.marcospontes.com.br www.marcospontes.com.br. Se você entrar ali, você vai ter o site da fundação, você vai ter, que é astropontes.org.br. Eu vejo a Pamela aqui, que faz parte da fundação também. Tem uma série de pessoas que contribuem e participam das atividades que a gente tem lá. Participem também. Então, www.marcospontes.com.br. Aqui tem alguns dos meus livros que eu vi aqui, que estão aqui. Tem as histórias completas. Se alguém quiser alguma coisa também, depois fala com a Cristiane, que ela está aqui, ela vai estar aí na frente. E a gente conversa mais ali fora, que senão eu ocupo muito do tempo aqui, eu não quero fazer isso. Gente, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Você pode chegar onde você quiser, eu tenho certeza que vocês vão realizar esse sonho que está aí dentro. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Obrigado. Obrigado por quem está assistindo aí fora também. Obrigado.